Bom, gente, então vamos lá. Nós temos aqui um outro problema, tá certo? Ó, que ele diz o seguinte. Na figura abaixo, está representado um sistema mecânico em equilíbrio estático. X é uma barra rígida, cilíndrica e homogênea. P é um ponto fixo. Y é uma esfera de massa igual a 2 kg, pendurada na barra por um fio de massa desprezível. Qual é, em quilogramas, a massa da barra? Pronto, ele quer saber qual é a massa da barra, tá certo? Gente, olha só. Vamos ler mais uma vez. Na figura abaixo está representado um sistema mecânico em equilíbrio estático, tá bom? Equilíbrio estático. Ou seja, essa barra não gira nem para um lado nem para o outro, apesar de ter esse peso bem aqui, ó. Tá? Isso quer dizer que se ela não gira nem um lado nem para o outro, bem no ponto médio dessa barra, já que ela é homogênea, vamos botar aqui o ponto médio mais ou menos aqui, ó. Certo? Esse aqui seja mais ou menos o ponto médio. Bem aqui, ó, nós vamos ter o peso da barra. Tá? Que eu vou chamar aqui de PB, que é o peso da barra. Tá certo? Olha só. Você concorda comigo que essa distância, o comprimento da barra inteiro, ele é de 4 metros? Se o peso da barra está bem na metade da barra, então quanto é que mede essa distância daqui para cá, gente? Essa distância daqui para cá, ó. Essa distância que eu marquei aí, ó, daqui para cá, ó. Essa distância daqui para cá, ela mede o quê? Mede 2 metros, não é? Preste atenção, acompanhe o meu raciocínio. Só que desses 2 metros, gente, que essa distância mede, eu sei que daqui, ó, até o ponto P mede 1 metro. Então, desse ponto P até aqui, mede quanto? Daqui até aqui, ó, mede quanto? Mede quanto? Mede 1 metro, né, também, né? Mede 1 metro. Anderson, por que tu tá fazendo isso? Parece que tá ficando complicado. Calma aí. Isso que eu fiz foi para descobrir essa distância. Por que eu quis descobrir essa distância? Porque aqui, gente, eu vou colocar o ponto fixo, ou seja, o ponto de rotação bem aqui, ó. Vou colocar ele bem aqui, ó, na cunha também, tá certo? Porque eu tenho essas distâncias aqui, ó, elas são conhecidas. Então eu posso fazer isso, tá certo? Então isso quer dizer que existe também uma força que a cunha faz na barra, bem nesse ponto, né, ó. Aqui ela, ó. Que é a normal. Aí eu vou dizer aqui que é a normal em P, tá certo? Que é esse ponto P aqui, ó. Ok? Tá, você concorda comigo que esse Y aqui, que é uma esfera rígida de massa 2 kg, ela tem um peso, né? Então ela está fazendo uma força nessa barra aqui para baixo, né? Então essa esfera ela tem um peso, concorda? Então é como se ela estivesse puxando, ó, essa barra para baixo com o peso dela, tá certo? Com o peso dela, que eu vou chamar de PY, que é o peso da barra, ok? Tudo isso aqui, gente, foi só para a gente visualizar como é que estão as forças nessa barra, tá certo? E o ponto de rotação, tá aqui, o ponto fixo. Pronto, feito isso, nós vamos agora tentar fazer aquele mesmo jogo de equações, tá certo? Olha só, nós temos aqui, ó, duas forças que apontam para baixo e uma que aponta para cima. Se essa barra não está se movimentando, você concorda comigo que as duas forças que apontam para baixo somadas tem que ser igual a que aponta para cima? É bem plausível isso, né? Já que a barra não está se movimentando, né? Então eu posso escrever, ó, que a força NP, que é a que aponta para cima, ela é igual à força PY mais a força PB, ou seja, o peso dessa esfera em Y mais o peso da barra, que é o PB. Tá certo? Ok. Tá bom, então olha só. Isso aqui é a primeira equação. Não sabemos se vamos precisar usar. No problema anterior a gente não precisou usar. Então vamos deixar essa informação aqui guardada. Vamos olhar agora para o sentido em que as forças rotacionam a barra.
Olha só, gente, a força PY tende a rotacionar essa barra em que sentido? Nesse sentido aqui, ó, não é? Ó, que ela tende a puxar essa extremidade da barra e tende a vir para cá, ó. Esse sentido aqui, sentido, é o sentido anti-horário. Então, PY gira a barra no sentido anti-horário. Isso quer dizer o quê? Que o momento de PY é maior que zero, ou seja, positivo, tá bom? Já a força PB tende a girar essa barra em que sentido? Nesse aqui, ó. Nesse sentido aqui. Aí, que sentido é esse aqui? É o sentido horário. Então, ó, PB gira no sentido horário, tá bom? Então, o momento de PB é menor que zero, ou seja, negativo, tá certo? Pronto, isso aqui é a principal coisa que vocês têm que fazer depois que colocarem, que escreverem as forças na barra, tá? Olha só aqui, ó, essa cunha, ela realiza uma força normal para cima, só que essa força está aplicada onde? No ponto de rotação. Qual é a consequência disso? Essa força não gira a barra para nenhum lado, né, gente? Então, se ela não gira, é porque o momento dela vale quanto? Zero. Então, o momento de NP, da normal do ponto P, é igual a zero, tá certo? Por quê? Lembra? Porque a força está aplicada no ponto de rotação. Pronto, feito isso, vamos agora escrever a formulazinha do equilíbrio de rotação, que é essa aqui, ó, o somatório dos momentos é igual a zero. O que é que isso quer dizer, gente? Quer dizer que o momento de PY mais o momento da normal NP mais o momento do peso de B tem que ser igual a zero. Já vimos aqui que NP, o momento de NP é zero, então esse momento aqui, ó, vai para zero. Então, dando continuidade, como é que é o momento de PY? É PY, é o peso da barra, certo? Vezes a distância dela até o ponto de rotação, que vale quanto essa distância? 1 metro. Então, 1. Aí, agora nós temos o momento de peso de B, ó, que é o peso de B, vezes a distância do peso de B até a barra, até o ponto de rotação, que vale quanto essa distância? 1 também, ó, que é dessa força até esse ponto, ó. Vale 1. Isso aqui tem que ser igual a zero. Agora, qual é o sinal que eu coloco aqui? Vamos ver. O momento do peso de B, gente, é positivo ou negativo? O momento do peso de B, ó, é negativo, então aqui vai menos. O momento do peso de Y é positivo ou negativo? É positivo, então aqui vai mais. Então não precisa colocar. Então o que ficou aqui, gente? Ó? Ficou assim, ó. PY menos PB, né? Porque PY vezes 1 dá PY, PB vezes 1 dá PB, isso é igual a zero. O que a gente está querendo saber é a massa da barra. Nós temos aqui os pesos. Então eu vou precisar lembrar vocês o seguinte. Vou fazer aqui um anexo, ó. Desse lado aqui, ó. Um anexo. Olha só. Se eu quiser saber como é que eu calculo o peso de um objeto, basta eu fazer massa vezes a gravidade. Tá certo? Então, peso é massa vezes a gravidade. A gente vai sempre usar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, olha só, essa esfera Y, ele deu a massa dela, ó. Y é uma esfera de massa igual a 2 kg. Então, se eu quiser fazer o PY, basta eu fazer massa 2, porque a massa da esfera é 2, vezes 10. Antes, de onde é que vem esse 10, hein? Esse 10 é o valor da aceleração da gravidade. Esse 10 aqui é uma, vamos dizer assim, para nós aqui ele vai ser sempre uma constante, então vai ser sempre esse valor. Então, quando você precisar usar G, a questão não precisa lhe dizer o valor de G, porque você vai sempre considerar 10, tá bom? Então, não foi dado na questão, mas nós sabemos que G vale 10, por isso que ele está aqui. Então, PY vai ser igual a 2 vezes 10,
20 newtons. Então, esse 20 newtons, gente, é o valor do PY. Então, isso aqui vai ficar 20 menos PB igual a zero. Ora, se eu pegar esse PB e passar para o outro lado, vai ficar assim, né? Ó, 20 igual a PB, concorda? 20 o quê? 20 newtons. Ora, gente, se a gente acabou de ver aqui, ó, que um corpo de massa 2 kg faz com que o peso seja de quanto? Com que o peso seja de 20 newtons. Então, se o peso da barra for de 20 newtons, quanto é que é a massa dessa barra? 2 quilos. Antes não entendi, não. Tá, vamos ver aqui então, ó. Como é que seria o peso de B? O peso de B não é a massa, só que a massa de B vezes a gravidade, não é? Então, olha só, quanto é que vale o peso? A gente acabou de achar aqui, ó, o peso vale 20. É igual a massa de B vezes quanto é que vale a gravidade? Já vimos que vale 10. Então, pega esse 10 e passa dividindo, vai ficar, ó, 20 sobre 10 igual a massa de B. Quanto é que dá essa massa de B? 20 dividido por 10, 2, né? A 2 quilogramas. Ah, antes? Tá aqui, ó, 2 quilogramas, tá certo? Então, ó, item B de bola. Mas antes, essa barra tem a mesma massa da esfera? Exatamente. Se essa barra tivesse uma massa diferente, ela fosse uma massa maior, por exemplo, aí a barra desceria. Se a barra tivesse uma massa menor, aí a barra subiria e Y ganharia, tá certo? Pode parecer estranho, pode parecer não intuitivo que a massa dessa barra seja igual à massa dessa esfera, mas isso é física, tá certo? Física tem essas belezas, né? Essas situações em que para o nosso cotidiano não parecem nada, vamos dizer assim, não parecem nada fácil de entender, vamos dizer assim, né? De certa forma, né? Não parece uma coisa assim tão palpável, essa é a melhor expressão, né? Mas é isso mesmo, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu insisto, assim como eu insisti nas outras questões, vejam quantas vezes forem necessários. Vejam esses vídeos, revejam eles, tá certo? Até que vocês consigam perceber esse padrão, consigam entender como é que a gente faz. Ó, desenha as forças, mede as distâncias, escreve essa equação aqui em relação às forças, depois vê o sentido que cada força puxa a barra, vê o sinal do momento, depois vem aqui, ó, na equação de equilíbrio de rotação, que é a soma dos momentos igual a zero, escreve a soma de todos os momentos e assim você vai resolvendo as continhas, tá bom? É sempre o mesmo padrão, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido, ficaria à disposição para dúvidas e esclarecimentos, tá certo? Fiquem com Deus e até mais.